Bom dia novamente. Eu penso que estarão resolvidos os problemas técnicos. Vou pedir à doutora Liliana ou à Maria dos Anjos para falarem, a ver se... Bom dia. Bom dia, Bom pronto, dia. assim. Muito bem. Resolvidos os problemas técnicos, eu passo então a dar a palavra à entidade visitante. Só queria que me sinalizassem quem é que começa primeiro, se é a doutora Liliana, se a Maria dos Anjos. Eu poderei iniciar. Então, por 10 minutos, doutora Liliana, faça o favor. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer a possibilidade de estarmos aqui reunidos também para falarmos sobre esta petição e propor também que todos os partidos se debrucem sobre aquilo que é necessário ainda alterar de fundo na lei do Estatuto do Cuidador Informal, porque, pese embora nós tenhamos avanços, mas há questões que têm mesmo a ver com aquilo que está também legislado. A este respeito, portanto, nós lançamos uma petição a exigir direitos para todos os cuidadores, ou seja, há muitos cuidadores em Portugal que não conseguem o seu reconhecimento e, quando o conseguem, são reconhecidos como cuidadores informais não principais e sabemos que assumem, na sua grande parte, cuidados de segunda a domingo, mesmo estando a trabalhar, portanto, conciliam muitas das vezes a sua vida para assegurarem cuidados que não têm mais nenhuma resposta de apoio. E, portanto, nós temos questões de fundo no Estatuto e que é importante olharmos. Portanto, esta petição vai exigir direitos para os cuidadores e também um olhar mais aprofundado sobre aqueles que são ex-cuidadores e que depois da morte da pessoa cuidada ficam numa situação de muita vulnerabilidade e fragilidade a vários níveis e que temos que dar resposta. Portanto, nós propomos que os cuidadores tenham reconhecidos os seus direitos e que sejam dignamente apoiados, nomeadamente que o reconhecimento possa ser feito a todos, o que neste momento não é possível. Que o subsídio de apoio ao cuidador deixe estar sujeito à condição de recursos e que a idade da reforma não seja um impedimento para que os cuidadores possam também ter um apoio ao nível financeiro. A título de exemplo, nós atualmente, não tendo situado o número exato dos cuidadores que estão a beneficiar de subsídio de apoio, mas serão um pouco mais de 6 mil, num universo do país que é muito reduzido o apoio que estamos a prestar, e estamos sempre a falar de um apoio muito, muito baixo, o que tem a ver com esta questão da condição de recursos. Por outro lado, nós exigimos que este subsídio de apoio passe a estar compreendido no mínimo entre o salário mínimo e um valor não inferior a 1,5 do IAS, dos indexantes dos apoios sociais. Por outro lado, queremos que as pessoas que tenham estado nesta condição, anteriormente à publicação da lei, ao Estatuto do Cuidador Informal, possam ver a sua carreira contributiva reconhecida e que as contribuições para o seu reconhecimento passam também a ser suportadas por um regime a ser criado na Segurança Social. Por outro lado, pedimos também que a legislação laboral possa ter alteração, por forma a que aqueles que trabalham a tempo parcial possam também ter um suporte financeiro e, por outro lado, serem reconhecidos neste âmbito. Relativamente às licenças para cuidar, que atualmente existem, mas nós propomos que possam ser pensadas num regime de curta a longa duração, extensível pelo período de agudização e acompanhamento que seja necessário a realizar à pessoa cuidada e que possam ser remuneradas pela Segurança Social. Por outro lado, aquilo que nos tem preocupado é o descanso ao cuidador, que quer no domicílio ou noutra estrutura, portanto, permita que seja gratuito para todos e no domicílio possa haver a possibilidade de descanso ao cuidador domiciliário 24 horas. A título de exemplo, noutros países existe esta medida como um alívio do cuidador, como um impacto imediato. Há momentos em que o cuidador necessita deste descanso. Por outro lado, preocupa-nos quando os cuidadores têm que se ausentar, nomeadamente por questões de saúde ou outras, portanto que estas respostas possam existir mais céleres e lá está, que sejam gratuitas.
Por outro lado, relativamente à legislação de apoio aos ex-cuidadores, será importante pensar-se no direito ao subsídio social de desemprego, o apoio psicossocial na integração no mercado de trabalho e o apoio psicológico até um ano após o falecimento da pessoa cuidada. Genericamente foi aquilo que tentamos alertar e aquilo que ficou expresso na nossa petição. Eu vou pedir também à Maria dos Anjos Catapirra para acrescentar algo que eu não tenha referido e que seja bastante importante também de frisar. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada, doutora Liliana. Então dou a palavra à Maria dos Anjos Catapirra para o tempo que falta. Tem cerca de 5 minutos para concluir. Muito obrigada. Bom dia a todos. No fundo, o que a Associação Nacional de Cuidadores Enfermeiros pretende é fazer um alerta sobre todas as queixas que nos vão sendo feitas ao longo do ano, e são muitas. E aquilo que nós notamos depois de 6 anos de vigência da legislação é que os apoios para o cuidador informal se resumem a subsídio de apoio com uma média de valor de 400 euros para cerca de 6 mil cuidadores informais. Isto são números da Segurança Social de agosto. Há 16 mil pessoas reconhecidas, isto num universo que todos desconhecemos, mas que estatisticamente representarão para aí 10% da população, e continuamos a ter imensa gente, principalmente na faixa etária superior aos 65 anos, que cuida e cuida sem direitos nenhuns, nem sequer subsídio de apoio. E estamos a falar em pessoas com reformas por velhice, entre aspas, que têm reformas médias na ordem dos 500 euros, como todos sabemos. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos é um alerta para que finalmente a classe política pense nos cuidadores informais como sendo uma parte importante da população que cuida neste país. Aliás, representa 65% dos cuidados neste país, e se nós não existimos, não havia respostas sociais. E acho que deveriam de pensar, acima de tudo, que os nossos direitos até à presente data são zero. Por muitas alterações que tenham havido na legislação, infelizmente que alguém se lembrou da legislação e mexeu nela, ainda são insuficientes para as necessidades básicas dos cuidadores enfermeiros. Tenho dito. Muito obrigada. Terminando assim a intervenção inicial da entidade visitante, vamos passar aos grupos parlamentares, que dispõem de 5 minutos, dando a palavra ao PSD, à deputada Leonor Cipriano, por 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Um bom dia. Quero cumprimentar também os deputados, as senhoras representantes da ANSI, Liliana Gonçalves e Maria dos Anjos. Referir que a petição deu entrada na Assembleia da República a 15 de julho de 2025, com 9.542 assinaturas, o que demonstra a importância do tema do apoio ao cuidador informal, o qual é acompanhado pelo Partido Social Democrata e pelo Governo da AD, como tem ficado plasmado pela ação ao longo da governação. Por força do número de assinaturas, ouvimos hoje os peticionários e, após a apresentação do relatório, em sede de comissão, teremos a oportunidade de discutir o tema em plenário. A temática em apreço, apresentada pela ANSI, é da maior importância, desde logo, porque enquadra o tema do cuidador informal ao pretenderem a adoção de medidas legislativas que permitam reconhecer e alargar um conjunto de direitos aos cuidadores informais, vertidas num total de 11 reivindicações, as quais se encontram plasmadas. Concordaremos com umas, não concordaremos com outras, como resulta da ação que temos empreendido. O Estatuto do Cuidador Informal, aprovado pela Lei nº 100/2019, 6 de setembro, veio reconhecer o papel fundamental dos cuidadores informais, garantindo-lhes um conjunto de direitos e apoios, tanto para os cuidadores como para as pessoas cuidadas, com especial enfoque na proteção dos idosos e de outros dependentes, visando incentivar a permanência destas pessoas nas suas casas pelo maior tempo possível, retardando ou evitando a institucionalização. O ESI reconhece o papel fundamental do cuidador informal principal, bem como a necessidade de lhe ser prestado apoio e proteção especial através das seguintes medidas: atribuição do subsídio de apoio ao cuidador, prestação pecuniária do subsistema de solidariedade,
acesso à carreira contributiva através do regime de seguro social voluntário e a possibilidade de conciliação entre a atividade de prestação de cuidados e a vida do cuidador. Em 2020, nos termos da Portaria número 64/2020, de 10 de março, foram implementados projetos pilotos em 30 concelhos, onde foram aplicadas de forma experimental as medidas de apoio ao cuidador informal. Nos termos desta portaria, a atribuição do SACI estava enquadrada no subsistema da ação social. Concluído com sucesso o projeto piloto, em 2022, o Decreto Regulamentar número 1/2022, de 10 de janeiro, alargou o projeto a todo o território nacional. Reconhecendo a importância da Lei número 100/2019, criou o Estatuto do Cuidador Informal. A verdade é que esta lei consagrava que apenas os familiares podiam ser cuidadores, e ao longo dos anos fomos sentindo a necessidade de alargar este estatuto a não familiares, na medida em que a realidade nos tem mostrado que há muitos cuidadores que não são familiares. Assim, ainda na oposição, o PSD apresentou um projeto de lei para alargar o reconhecimento de cuidador informal principal e não principal, a quem cuida de uma pessoa, ainda que não seja seu familiar. Este projeto deu lugar a uma alteração, mas que apenas permitiu que o estatuto fosse alargado a não familiares, em caso de ser cuidador não principal. Ficou, portanto, aquém do propósito do PSD. Assim, o 24º Governo da AD, pouco depois do início das suas funções, veio introduzir as alterações necessárias de modo a alargar o âmbito da aplicação do Estatuto de Cuidador Informal a não familiares. Foram ainda introduzidas medidas de simplificação do processo de reconhecimento do Estatuto, como, por exemplo, a possibilidade de ter o Estatuto de Cuidador Informal provisório, que vai de imediato e de uma forma ágil atribuir um profissional de referência que ajudará o cuidador a instruir o processo. Aproveito para lhes perguntar se concordam com esta alteração. Simultaneamente foi aumentado o valor do subsídio de apoio ao cuidador informal. Passou de 509,26 euros para 560,19 euros, representando um acréscimo de 50,93 euros. Este aumento constitui uma medida concreta de valorização do papel dos cuidadores informais. Estas alterações foram introduzidas pelo Decreto-Lei 86/2024 e o Decreto Regulamentar 5/2024. O atual Governo está ainda a trabalhar na revisão da portaria que estabelece os termos e condições para o direito ao descanso do cuidador, uma vez que a atual portaria não está a responder adequadamente às necessidades por não existirem vagas disponíveis. Paralelamente, está a ser desenvolvida, em total diálogo com o setor social, a criação de uma bolsa de cuidadores que permitirá uma maior flexibilidade e eficácia na garantia do descanso dos cuidadores informais. Assim, deixo duas questões. O que pensam da regulamentação do descanso ao cuidador e das medidas adotadas pelo Governo, nomeadamente o alargamento do âmbito de aplicação do Estatuto de Cuidador Informal a não familiares? Consideram execuível a aplicação das 11 medidas apresentadas na petição e em que período temporal? Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Houve aqui uma tolerância dada à importância da matéria que será dada a todos os grupos parlamentares. Passo de imediato a palavra para a deputada Catarina Salgueiro, do Partido Chega. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras, em primeiro lugar, gostaríamos de saudar a ANSI pelo trabalho persistente e pela dedicação na defesa dos cuidadores informais, que representam um verdadeiro pilar de solidariedade social no nosso país. O Chega reconhece a importância de valorizar quem cuida e entende que o Estado tem falhado em apoiar de forma justa e eficaz aqueles que substituem o sistema público de cuidados. Estamos perante uma petição que traduz de forma muito clara a reclamação de milhares de pessoas que vivem diariamente uma realidade dura, silenciosa e quase invisível, a de quem cuida. A ANSI pede algo simples, mas profundamente justo: o alargamento e a clarificação dos direitos no Estatuto de Cuidador Informal,
com enfoque no reconhecimento de todos os cuidadores, incluindo os ex-cuidadores que tantas vezes ficam esquecidos depois de anos a prestar cuidados intensivos e a abdicar das suas próprias vidas. Fala-se também em subsídios sem condição de recursos, em licenças reforçadas para cuidar, em descanso do cuidador universal, em contribuições a cargo da Segurança Social, em reconhecimento retroativo de carreiras contributivas e em apoio efetivo ao ex-cuidador. Tudo isto são medidas que reconhecem o valor social e humano de quem assegura com amor e sacrifício aquilo que o Estado tantas vezes não consegue garantir. O Chega entende de forma muito clara que quem cuida não pode empobrecer por cuidar, não pode perder direitos, não pode ser condenado à pobreza, nem pode ser esquecido depois de cumprir uma missão tão nobre como a de cuidar de um familiar dependente. Cuidar não é um luxo, é uma necessidade, uma responsabilidade e muitas vezes um ato de amor. Mas o amor não paga contas. É por isso que este estatuto precisa de sair das palavras bonitas e das promessas vazias para se tornar um verdadeiro instrumento de dignidade e proteção social. O Chega apoia a correção dos efeitos perversos dos critérios de elegibilidade que hoje excluem milhares de cuidadores do reconhecimento e dos apoios. Apoia o reforço dos direitos e a criação de mecanismos reais de descanso, substituição e apoio psicológico aos cuidadores. Mas também exigimos algo fundamental: sustentabilidade e execução execuível. Não basta criar direitos no papel se depois o Estado não tem meios para os cumprir. Não basta aprovar medidas de fachada se a Segurança Social não consegue executar, se as autarquias não têm recursos e se os cuidadores continuam abandonados no terreno. É por isso que o Chega pede transparência e rigor. Queremos números claros, tais como quantos cuidadores informais existem hoje em Portugal, quantos estão realmente reconhecidos, qual é o impacto financeiro das medidas em vigor e das que estão por aplicar. Porque o problema não está em falta de leis, está em falta de execução, em falta de vontade e muitas vezes em falta de sensibilidade. O Chega reconhece o trabalho da ANSI e de todas as associações que lutam por esta causa, mas também reafirma que o apoio aos cuidadores informais não pode continuar a ser uma promessa adiada. Tem de haver contributos sociais pagos pela Segurança Social, reconhecimento retroativo das carreiras contributivas, apoio aos ex-cuidadores e licenças verdadeiramente acessíveis. Chega quer um estatuto que não seja simbólico, mas prático, que funcione no terreno e que chegue a quem realmente precisa. Em nome do Chega, deixamos claro, vamos estar ao lado dos cuidadores, vamos exigir justiça social e respeito, porque quem cuida sustenta o país e quem sustenta o país merece dignidade e apoio e reconhecimento. Deixo aqui algumas questões que gostaria que me esclarecessem. De que forma a ANSI propõe que o Estatuto do Cuidador Informal reconheça também os ex-cuidadores e que tipo de apoio concreto seria justo após o fim da prestação de cuidados? Existem estimativas do número de cuidadores informais que continuam sem qualquer reconhecimento ou apoio formal? Que alterações concretas propõe no que toca às licenças laborais para cuidar e ao descanso do cuidador? Há algum modelo europeu que a ANSI considere exemplar e que Portugal devesse seguir? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. De seguida dou a palavra ao Partido Socialista, à deputada Irene Costa, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os colegas, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu quero começar por cumprimentar a doutora, e agora perdi os nomes, a doutora Liliana Gonçalves e a Maria dos Anjos Catapirra, desculpe. Começar por cumprimentá-las e, nos vossos nomes, cumprimentar também todos os peticionários e, naturalmente, agradecer o contributo cívico e social que esta petição representa. Esta é, de facto, uma iniciativa que reforça a importância do diálogo entre os cidadãos e o Parlamento, sobretudo neste tema que é de enorme sensibilidade humana, como é o cuidar dos outros, um tema que nos diz muito ao Partido Socialista, e subscrever aquilo e concordar aquilo com o que disse a doutora Maria dos Anjos sobre a importância dos cuidadores na prestação dos cuidados e sobre o seu papel naquilo que é a proteção social.
E dizer que esta petição traz, de facto, à Assembleia da República, traz uma reflexão que não só é justa, como também é necessária sobre o Estatuto do Cuidador Informal, porque vem sublinhar aquilo que são os desafios que continuam a marcar o dia-a-dia de milhares de famílias em Portugal. Portanto, e neste âmbito, o Partido Socialista orgulha-se de ter sido também o responsável pela criação deste Estatuto, que foi aprovado em 2019 pela Lei nº 100, que é um marco histórico que reconheceu pela primeira vez o cuidador informal como um sujeito de direitos. Orgulha-se também de ter contribuído para este passo decisivo ao institucionalizar o cuidar, ao lançar os projetos pilotos e ao integrar esta matéria nas políticas de proteção social e de saúde. Passaram 6 anos desde a implementação desta lei, foram feitas avaliações, foram feitos aperfeiçoamentos, mas naturalmente que é legítimo reconhecer que há ainda aqui caminho para andar, há coisas para fazer e que, apesar de já estarem consolidadas muitos aspectos nestas medidas, admitimos que a vida é dinâmica e, como tal, devemos estar atentos e devemos procurar responder à realidade e àquilo que são as necessidades concretas dos cuidadores e das pessoas que são cuidadas. Portanto, as propostas que nos apresentam através da petição e pela Associação Nacional dos Cuidadores Informais são relevantes e demonstram, de facto, que há aqui um profundo conhecimento das dificuldades no terreno e daquilo que sentem os cuidadores. Quer no que respeita à revisão da condição de recurso, no que respeita à valorização do subsídio de apoio, o reconhecimento dos trabalhadores independentes, a criação das licenças para cuidar e o apoio aos ex-cuidadores informais. Todos os aspectos que, naturalmente, que são importantes, que merecem a nossa atenção, mas também precisamos de refletir e ter aqui uma análise cuidada sobre o impacto financeiro e da sustentabilidade do sistema de proteção social, porque efetivamente todos nós queremos que o Estatuto funcione, que o Estatuto seja justo, mas também que seja execuível e que seja duradouro. E, portanto, neste pacote de medidas que aqui nos apresentam e de desafios que nos apresentam, eu queria aqui destacar 2 aspectos que consideramos que são essenciais nesta discussão. O primeiro tem que ver com o direito ao descanso do cuidador. É facto, como aqui já foi dito, que cuidar é um ato de amor, mas também é um trabalho exigente, quer física, quer emocionalmente. Portanto, o Estatuto precisa, efetivamente, garantir períodos reais de descanso e de substituição, com respostas locais e domiciliárias eficazes, e por isso a pergunta que vos deixo é: que modelo de descanso de cuidador consideram ser mais adequado? Uma resposta domiciliária 24 horas, uma rede de substituição temporária ou uma solução mista com intervenção das autarquias e PSS? Qual é o modelo que melhor funcionaria para responder às vossas necessidades? E depois, uma outra questão que tem que ver com a situação dos ex-cuidadores informais. De facto, quando o ciclo de cuidar termina, muitos cuidadores enfrentam uma situação de solidão, de perda de rendimentos, de dificuldade de reintegração profissional. Isto são situações reais que acontecem com quase todos os cuidadores e, portanto, é fundamental garantir-lhes o apoio psicológico, a proteção social de transição, como o acesso ao subsídio de desemprego e programas de requalificação. Portanto, neste sentido, eu perguntava-lhes que medidas concretas é que nos propõem para assegurar que o ex-cuidador não fica invisível nem desprotegido após o falecimento da pessoa cuidada. Portanto, queria então reiterar os cumprimentos aos peticionários e dizer que o Partido Socialista, que esteve na origem desta medida transformadora, assume o compromisso de acompanhar atentamente estas matérias, de dar boa nota daquelas que são as vossas preocupações e de continuar naturalmente a trabalhar para que cuidar seja de facto um ato solidário, seja mais um ato solidário e não tão um direito que seja acompanhado e um direito também que seja acompanhado pelo Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir as intervenções das senhoras e senhores deputados, dou a palavra à deputada do LIVRE, Filipa Pinto, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores peticionários, senhoras e senhores deputados. Hoje falamos de quem cuida, falamos de milhares de pessoas, maioritariamente mulheres, que todos os dias dedicam as suas vidas a acompanhar familiares dependentes, renunciando muitas vezes à sua própria saúde, trabalho e estabilidade emocional. E apesar desse esforço silencioso, continuam invisíveis para o Estado. Já foi feito algum trabalho, é certo, mas muito falta ainda fazer. Esta petição vem lembrar-nos que cuidar também é um trabalho que deve ser reconhecido, protegido e valorizado. Por isso, propõe medidas fundamentais. O reconhecimento de todos os cuidadores como cuidadores principais, independentemente de exercerem ou não atividade laboral, a eliminação da condição de recursos e da idade da reforma no acesso ao subsídio de apoio, permitindo que todos os cuidadores informais tenham direito a esse apoio digno, um reforço do valor do subsídio garantindo que cuidar não significa empobrecer.
mas vai mais longe e propõe corrigir injustiças do passado, reconhecendo as carreiras contributivas anteriores à Lei do Estatuto do Cuidador Informal e assegura que as contribuições futuras sejam suportadas pela Segurança Social. É também essencial adaptar a legislação laboral para que quem trabalha por conta própria ou quem tenta conciliar um emprego com o cuidado tenha direitos efetivos, licenças para cuidar, de curta e longa duração, remuneradas e com proteção no emprego durante todo o tempo de assistência. A petição propõe ainda um passo civilizacional, o direito ao descanso gratuito do cuidador, com serviços de apoio domiciliário 24 horas, porque cuidar não pode significar esgotar-se. Em campanha eleitoral, o LIVRE contactou com IPSS que nos contaram que um dos principais constrangimentos era a falta de capacidade de apoiarem os cuidadores informais no seu direito ao descanso. Isto leva a episódios, de cansaço extremo, desespero e depressão de muitas famílias e cuidadores. E a petição não esquece quem já cuidou e agora fica só. Defende e bem o apoio psicológico, a reinserção profissional e acesso ao subsídio de desemprego para o ex-cuidador informal. O que está em causa não é apenas uma questão social, é uma questão de dignidade. Um país que não protege, não cuida, abandona também quem é cuidado. É tempo de pôr fim à invisibilidade social dos cuidadores e de transformar a gratidão em política pública. Compreendemos que haja constrangimentos financeiros, mas o LIVRE está atento a esta realidade e irá propor iniciativas legislativas no sentido de enfrentar estes problemas. Esperamos a abertura do Governo para tal e que não digam que não há dinheiro para apoiar cuidadores informais quando é o Estado que tem esse dever. Assim, perguntamos quais as medidas aos senhores peticionários que consideram mais urgentes e no imediato necessárias para aliviar a situação dos cuidadores informais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminada a ronda das senhoras e senhores deputados, a entidade visitante, neste caso os peticionários, têm 10 minutos para concluir. Não sei quem é que quer usar primeiramente a palavra, se a Maria dos Anjos, se a doutora Liliana. Eu inicio e depois... Doutora Liliana, então inicia. Ok, muito bem. 10 minutos para a intervenção final, então. Desde já agradecer todas as questões e reflexões que aqui foram colocadas. Todos nós concordamos que o papel dos cuidadores é insubstituível, mas quando chegamos à fase de verdadeiramente reconhecer apoios e os seus direitos, a invisibilidade na nossa perspectiva continua. E os números dizem-nos isso. Por outro lado, não vamos novamente estar aqui a esclarecer, mas acho importante ficar aqui dito que o Estatuto do Cuidador Informal existe em Portugal, em primeiro lugar, por ser uma iniciativa da sociedade civil. Valorizamos todos os partidos, todos aqueles que contribuíram para as evoluções que o Estatuto foi tendo, e eu vou começar aqui vou respondendo àquilo que foi os contributos dos partidos. Relativamente, às questões que nos colocaram, em primeiro lugar gostaria de dirigir a pergunta, neste caso ao partido da AD, quais são as medidas que não concordam na nossa petição. Por outro lado, relativamente àquilo que é o Estatuto do Cuidador Provisório, essa sugestão foi feita no âmbito de uma reunião com a Secretária de Estado, o nosso contributo informal, mas aquilo que nós pretendíamos na criação desta figura não se tem refletido no terreno, que é, saudamos que tenham percebido e avançado com esta questão, mas na prática, quando alguém tem uma pessoa, por exemplo, com uma alta hospitalar, se eu estiver a trabalhar no imediato, eu não consigo ter uma compensação financeira pelas minhas faltas laborais, nem consigo de imediato justificar à minha entidade laboral a minha ausência se for superior a um mês, por exemplo. E que no caso de uma alta hospitalar isso acontece frequentemente. Aliás, muitas das vezes não há respostas sociais e são os familiares ou os cuidadores que se veem neste emaranhado a tentar encaminhar as pessoas ou ver como é que as poderão cuidar em casa, sendo que o Serviço de Apoio Domiciliário não tem horas alargadas de apoio para estas questões. Quanto ao valor do subsídio, que não fica aqui nenhuma questão, que é o valor que é aumentado, ainda bem que é aumentado, mal fora se não fosse, o Estado atual
no país das situações, e os cuidadores informais não devem ser esquecidos, felizmente estão abrangidos, mas que seja dito, e é isto que nós temos aqui na nossa petição, que ao ser aplicada a condição de recursos, não é verdade que os cuidadores vão receber, e as pessoas em casa, quando é comunicado, frequentemente fica com esta informação, que vão receber 560,69 euros. E, portanto, esta questão da condição de recurso é primordial que se olhe para ela. Relativamente à questão do descanso ao cuidador, tenho a assinalar que desde que foi anunciada, neste caso pelo partido PS na altura, a 5 de novembro de 2023, foi criada uma portaria e nunca mais se pegou nela. O atual governo está a trabalhar nela, o que nós saudamos, porque é urgente criar condições de descanso ao cuidador e alargadamente responder a todos os que intervieram. Portanto, o descanso ao cuidador pode ser feito em casa, sim, se nós tivermos um serviço de apoio domiciliário alargado, no tempo, nas horas e na necessidade das pessoas cuidadas e do cuidador. Há modelos de apoio domiciliário noutros países, o governo atual vai implementar um modelo piloto que junta à saúde, ainda assim temos dúvidas sobre as questões que possam ser salvaguardadas para o acompanhamento dos cuidadores, e quando eu digo 24 horas é um sistema de alívio que há noutros países. Portanto, o governo do PS, antes de ser reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal, existe um estudo disponível para consulta, em 2017, em que elabora nos seus anexos todas as medidas que noutros países são tidas como boas práticas, e aí existe essa questão do apoio domiciliário como medida que pode ser implementada. Lembrar a todos os deputados que atualmente o Estatuto do Cuidador Informal no âmbito das transferências para os municípios não foi tido em conta, portanto está exclusivamente dentro da Segurança Social. Pensamos que este modelo não pode dar resposta aos cuidadores. A maior parte dos cuidadores, a porta de entrada é os centros de saúde, é o médico de família que recebe em primeiro lugar estas informações, é as juntas de freguesia e alguns municípios que têm programas em que recebem pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, deixá-los de parte da solução não pode ser o caminho. E, portanto, não pusemos isso em petição, porque pensamos que isso pode ser trabalhado depois por cada partido nas iniciativas que possam ter. De qualquer maneira, encontramos disponíveis para enviar por escrito para poderem também ter informação. Relativamente a questões da licença remuneradas que aqui foram colocadas, nos outros países referir que foram feitos estudos e, portanto, existem licenças remuneradas para 1 mês, para 3 meses, 6 meses e 1 ano. Obviamente com avaliação, dada as situações que as pessoas precisam de acompanhamento. E normalmente não é o cuidador que fica sozinho, tem uma equipa de saúde ou uma equipa que está a acompanhar o cuidador, que faz a avaliação para a sua necessidade de acompanhamento neste âmbito. Dizer que no país há falta, imensa falta, e tem vindo a ser notícia, já que estamos no mês, relativamente à questão dos cuidados paliativos. Nós não temos escassa oferta em determinadas áreas, nomeadamente os cuidados paliativos pediátricos, e, portanto, quando nós colocamos aqui o enfoque na área financeira, e eu percebo que isso seja importante, mas colocar-vos como questionamento. Se não tivéssemos os cuidadores a assegurar os cuidados, quem é que asseguraria? E a que preço é que estaríamos a pagar em instituições ou outras entidades? E, por outro lado, se não existem meios complementares de apoio aos cuidadores e às pessoas cuidadas, obviamente vamos ter mais sobrecarga dos cuidadores. E, portanto, teremos que encontrar aqui um modelo de apoio na comunidade, sim. A questão da Bolsa dos Cuidadores sempre foi algo que nós defendemos, mas com cuidadores com formação e não em voluntariado. Relativamente à reinserção profissional, eu penso que está claro que o avanço para o subsídio de desemprego a 1 ano e o acompanhamento socioprofissional e descanso ao cuidador seria um bom ponto de partida. Eu penso que agora deixava a palavra à Maria dos Anjos para também reforçar algo que seja importante. Muito obrigada, doutora Liliana Gonçalves. Então passo a palavra à Maria dos Anjos Cataperra para concluir a intervenção. Tem 4 minutos, cerca de 4 minutos. Eu se calhar iria começar aqui por clarificar melhor a situação das pessoas que têm direito a subsídio de apoio. É assim, a legislação reporta-nos para a Lei 70/2010 e como é óbvio, esta lei que faz a análise e dá os subsídios, ou calcula os subsídios da grande maioria das pessoas na Segurança Social, é impeditiva dos cuidadores informais terem direito a subsídio. Para já porque vai buscar a condição de recurso
E, por outro lado, para além da condição de recurso que tira à partida uma série de pessoas de ter direito do próprio subsídio, retira no subsídio uma série de verbas, e estamos a falar de verbas como complemento de dependência, como eventuais saldos em contas bancárias, às vezes contas bancárias que nem sequer são do próprio cuidador, como valores mobiliários. Portanto, o valor final de subsídio de apoio ao cuidador, em muitos casos, acaba por ser zero. Isto seria uma condição que teria que ser analisada e trabalhada, porque, inclusivamente, chegámos à conclusão este ano que o subsídio de apoio ao cuidador é considerado um rendimento, e eu sei que o Governo está a pensar para que haja legislação nesse sentido, o que também veio trazer uma série de problemas de outro âmbito aos próprios cuidadores informais. É importante a simplificação destas medidas, é importante que os cuidadores sejam considerados dignamente e que tenham direito ao valor que nós apontamos como retribuição base, porque a situação de pobreza de muitos cuidadores é muito complicada. A sustentabilidade das medidas não me parece que seja assim tão complicado, porque tanto quanto parece, até ao dia de hoje, todos os orçamentos de Estado nunca foram cumpridos em relação aos cuidadores informais. Portanto, se esse valor tivesse posto de parte, havia verba que sobrava para dar apoio aos cuidadores. E depois eu acho que seria muito importante pensarem que a nível local deveria de haver apoio, e há meia dúzia de municípios que o fazem, a grande maioria não fazem, mas deveria de haver uma sinalização mais de proximidade dos cuidadores informais, porque continuamos a ver as pessoas sem terem conhecimento da legislação existente, apesar de precária, continuamos a não ver reconhecimentos porque as pessoas nem sequer sabem que existe a lei, e depois temos um serviço de segurança social demasiado complicado e demasiado burocrático, que em vez de pedir de uma vez e apoiar os cuidadores informais no reconhecimento do pedido que fizeram, e a simplificação que fizeram é teórica, não é prática, as pessoas continuam a estar 5, 6 meses a ver os seus reconhecimentos como cuidador informal. Acaba por nos chegar aqui imensas informações, imensos pedidos, imensas reclamações de pedidos que não estão a ser dados até a resposta da Segurança Social, e falamos em pedidos de pessoas que estão em situação já vulnerável, e não entendemos o porquê destes atrasos no reconhecimento. Eu não sei se há alguma coisa mais que eu não possa não ter respondido. Acho que está. O modelo do descanso do cuidador é assim, tal como a Liliana disse, nós precisamos de apoio domiciliário, e apoio domiciliário por equipas de profissionais, porque a maioria das pessoas não vai certamente confiar em equipas de voluntários e não vai deixar as suas pessoas cuidadas nas mãos de ninguém. Portanto, seria importante pensarem que o modelo que estão a pensar agora do apoio domiciliário, o Machado, que eu penso que será também aplicado aos cuidadores informais, deveria ser das medidas mais importantes para os cuidadores terem algum apoio e descanso. Tenho dito, acho que não, acho que o resto da Liliana Gonçalves já conseguiu clarificar. Muito obrigada. Agradecer desde já a presença dos peticionários nesta audição da petição número 14/17 da primeira sessão legislativa. Dizer que esta petição, como reúne mais de 9.000 assinaturas, nomeadamente 9.542 assinaturas, será discutida em plenário. Antes disso, a senhora deputada relatora, a deputada Lina Pinheiro, vai elaborar o relatório onde consta também esta audição e os contributos que aqui foram dados. Esse relatório será dada nota aos peticionários, assim como os serviços entrarão em contacto com os peticionários quando for o agendamento em plenário, para, se assim o entenderem, estarem presentes como é habitual. Não havendo mais nenhuma questão, dou por encerrada esta audição. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada.